Olá, estamos começando aqui nosso podcast Inteligência Sem Fronteiras, um podcast de empreendedorismo. O nosso objetivo é levar informação a todos os telespectadores que estão aí em casa. E hoje a gente está trazendo aqui um convidado especial, Erielson, um terapeuta diferenciado que está fazendo um maior sucesso nas redes sociais e que provavelmente vai trazer hoje muitas informações que vão ser muito relevantes a cada um de vocês. Erielson, eu gostaria que você se apresentasse aí para os telespectadores. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Ivandro, aí a equipe. Eu sou Erielson, como o Ivandro falou, e estou aqui hoje para que possa somar aí com o nosso conhecimento, nosso conteúdo, nessa área aí que é muito procurada, né, Ivandro, muito buscada aí, que é a área de desenvolvimento, de crescimento na vida, né, profissional, nos relacionamentos e a saúde da gente também, né? Então estou aqui para somar um pouco aí com esse conteúdo, esse conhecimento e espero poder assim falar alguma coisa que possa ser útil aí na vida de cada um que está ouvindo aí. Obrigado por todos que estão aqui, né? E parabéns também pela atitude. A gente que agradece aí você por aceitar esse convite. E hoje vai ser um papo muito especial aqui. Você que está chamando muita atenção aí nas redes sociais, tem feito muito sucesso, tem transformado a vida de muitas pessoas. Indo nessa ótica de transformação da vida das pessoas, eu gostaria que você falasse um pouco mais do teu trabalho. Qual o teu objetivo em relação à transformação da vida das pessoas? Quais as tuas ferramentas e qual o público que você tá atendendo agora? Legal essa pergunta aí, essa iniciativa, Evandro, assim, como nós somos imigrantes, né? Somos brasileiros e estamos aqui vivendo em outro país. Hoje eu tô assim, o meu público hoje mais é brasileiro que mora fora, né? Nos Estados Unidos, aqui, Canadá, brasileiro que mora no Japão, Portugal. Então, como a maior quantidade de pessoas é pela internet, eu posso, né, ficar, como falam por aí, né, sem fronteiras, tendo brasileiros aí de qualquer lugar do mundo. E logo, logo estaremos atendendo quem fala inglês também. E, assim, vamos falar assim, o conhecimento, as coisas que eu utilizo, né, as ferramentas, a metodologia, são de vários anos de experiência, né? E de vários tipos de modalidades, conhecimentos, professores, mentores. Mas a minha base, vamos falar assim, e é o que eu gosto de sempre falar, que é a base para qualquer terapia, é o conhecimento dos padrões emocionais, ou seja, os padrões predominantes da personalidade, que é uma base, né, para todo o processo de cura, todo o processo de desenvolvimento, todo o processo que vai ajudar você a resolver ali aqueles conflitos, seja internos do seu corpo, da sua mente, seja nos relacionamentos com outras pessoas e também, né, com seus objetivos, seu profissional, sua empresa. Então a base hoje é esse autoconhecimento nos padrões predominantes da personalidade, né? Que é a base, mas, né, se você tiver o privilégio de participar de uma mentoria ou de um curso, você vai entender que existe reprogramações também ali, existe, né, o processo de transe, o processo de hipnoterapia para ressignificar, né? Mas enfim, a gente vai conversando aí, vamos descobrindo, passando mais e mais coisas aí. Pode servir muito. Nossa, perfeito. E, Arielso, como é que funcionam esses padrões na vida das pessoas? Como é que esses padrões se desenvolvem e como é que eles se transformam em bloqueios emocionais? Por exemplo, tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que chegam com muitos sonhos, né, de prosperar nesse país, mas eles trazem consigo muitas travas, muitos bloqueios, entende? De uma vida com muita dificuldade, ou seja, com mais relações com o papai, com a mamãe e por aí vai. E isso, de certa forma, acaba travando a vida de muitas pessoas aqui. Então, muitas pessoas querem prosperar, muitas pessoas querem aprender um idioma, o inglês, muitas pessoas querem empreender, mas elas sentem que elas não conseguem, elas começam a se auto-sabotar. Então, como é que funcionam esses padrões e como é que tua terapia poderia fazer diferença nessas pessoas que estão sofrendo com esses bloqueios? Legal, Evandro. Assim, ó, explicar bem e profundo
demanda um pouquinho de tempo, mas eu vou tentar falar da maneira mais simples, né, para que possamos juntos aí ter um bom entendimento, né? Os padrões, eles são formados ao longo da vida, né? E assim, eu costumo falar que tem os padrões que você viveu e tem os padrões que você, assim, não estava ainda aqui na Terra, que seja, ou seja, na fase interina, quando você está na barriga da sua mãe. Então ali começa a desenvolver, a formar um desses padrões na fase intrauterina. Então você ali mesmo sem estar andando, sem estar vivendo aqui no mundo externo, você já vai estar ali aprendendo padrões, formando padrões e também, como você forma padrões, você pode estar formando padrões negativos e padrões positivos, né? Ou seja, podem haver traumas. E falando sobre os traumas e bloqueios que você falou, Evandro, assim, é, tudo na vida, ou ele é um aprendizado de coisas repetitivas que você fez, ou é alguma coisa que teve um forte impacto emocional na sua vida, que foi ali, abriu um caminho, aquele acontecimento marcante, foi lá e cravou uma ação, gerou uma consequência, né? Uma ação, um pensamento relacionado a isso. Então, é de forma de uma coisa repetida várias vezes e também pode ser de coisas que foram absorvidas através de um forte impacto emocional. E aí pode gerar alguma coisa naqueles períodos de formações dos seus padrões. Que a gente tem um intrauterino e tem 4 que não são mais intrauterinos, que é que você já está vivendo isso, né? E só falando um pouco dessas fases, existe a fase intrauterina, existe a fase da amamentação, existe a fase dos primeiros que a criança ela fica mais, vamos falar assim, responsável em algumas coisas, né? Que é sair da fralda, né? Parar de fazer pipi na cama, parar de fazer pipi na fralda. Aí também tem a fase do entrosamento com outras pessoas, né? Da troca com outras pessoas. Tem a fase ali que a criança começa a estudar, começa a ir para a escola, começa para uma creche, e também tem a fase do início da sexualidade. Então, são fases muito marcantes na vida da pessoa, e cientificamente ali tem a formação da mielina, né? A mielinização. Então, ali está sendo formado esses padrões, esses traços aí da personalidade. E já é assim, até uma coisa muito importante para quem é terapeuta entender em vez de ficar. Eu conheço e também fui um iniciante, com certeza você também já foi. Que no começo a gente ficava buscando, tipo, coloca a pessoa em transe como hipnoterapeuta, aí ficava, né, pesquisando a vida da pessoa vários e vários momentos. Só que agora, com os padrões, entendendo as raízes ali do que acontece, como que é o perfil da pessoa, eu já sei mais ou menos qual o período da pessoa, se eu for fazer uma regressão, é claro, mas tudo isso tem uma análise antes. Se eu for fazer uma regressão, eu sei mais ou menos qual o período que eu vou levar a pessoa para ela conseguir retirar esse trauma ali reprimido, essa emoção que está ali reprimida. Entendeu? Mais ou menos assim. Nossa, maravilha. Elielso, existe muitos especialistas que falam que a nossa vida ela é moldada até os 7 anos de idade. Qual a relação dessas, ou seja, desses impactos, dessa transformação com esses padrões? É muito é muito válida essa informação porque de certa maneira essa informação ela é bem correta, porque mas não é bem até 7 anos de idade, né? Porque as pessoas são diferentes, tem pessoa que começa a falar antes de 1 ano, tem pessoa que começa a falar de 10 meses, tem pessoas que começam a falar depois de 2 anos. Então, é mais ou menos, vamos falar assim, dentro da média seria isso. Mas pode ser que a pessoa, a criança ali naquele momento, ela começa uma fase que, por exemplo, é desde quando nasceu até 2 anos. Ela pode ser que ela não tenha exatamente esse período. Pode ser que ela avance mais um pouco, ou pode ser que ela adiante mais um pouco. Então, assim, mas de certa maneira é correto isso, né? A formação até os 7 anos. Só que tem o seguinte, igual eu falei, se tem um forte impacto emocional e você ainda não tem a capacidade intelectual para entender o que está acontecendo, não importa se você já tem mais de 7 anos ou não.
Porque se tem um forte impacto emocional e aquilo te afetou, você não tem um repertório para conseguir lidar com aquilo, isso aí também vai afetar muito na sua formação mental, emocional, seus comportamentos. Nossa, maravilha, né? Muito bom. E é verdade que esses padrões eles acabam também afetando no jeito de ser da pessoa? Exato. Assim, não é que ele afeta o jeito de ser, mas ele é o jeito de pensar, é o jeito de se expressar e também é o jeito de agir, que consequentemente, por causa desses padrões, a maneira que eles trabalham, vai gerar um resultado também de acordo com que os padrões da pessoa, a maneira que os padrões da pessoa estão controlando a vida dela, né? Assim, tem vários exemplos. Se você, por exemplo, procrastina de uma academia, por exemplo, é um conjunto dos padrões, né, ali que está fazendo você gerar essa procrastinação na academia. Mas é só por causa dos padrões? Não. Ambiente influencia? Sim. Então, assim, não tem como ser ir muito cirúrgico, falar é só isso e pronto. Tem várias coisas que afetam ali, que tem influência. Isso, e faz muito sentido isso, porque eu acredito que a gente vive numa das épocas, né, que as pessoas mais procrastinam. Com a chegada das tecnologias, das redes sociais, então a gente tem muita distração. Hoje em dia, as redes, elas na verdade, elas são programadas para realmente se tornarem uma distração. Se você vê a quantidade de vídeos, né, aí na internet, e esses algoritmos, eles são treinados, de certa forma, por exemplo, para fazer com que as pessoas elas fiquem presas numa bola de neve ali, né? Sai de um vídeo, vai para outro vídeo e assim o tempo passa, o dia passa, os dias passam e o que vem na vida das pessoas é mais frustração. Então, eu acredito que a procrastinação hoje em dia ela é muito mais presente, ainda mais por causa dessa situação. É óbvio, como você fala, né? Existem padrões por trás que fazem essa pessoa procrastinar. Mas quando você tem, por exemplo, essas gambiarras, que é, por exemplo, as redes sociais, as pornografia da vida, os jogos, então isso acaba ainda aprisionando muito mais essas pessoas, né? Você já teve algum case de sucesso assim, com pessoas que procrastinavam constantemente e de repente elas conseguiram ressignificar isso? Elas ou ela, né? Há pouco tempo, né? Até se ela estiver assistindo aí, mandar um abraço, né, Renata. É um caso, é um case de sucesso, vamos falar assim, né? Graças a Deus teve muito resultado ali. Ela não só procrastinava, Ivandro, como também ela ainda tinha um sobrepeso ali, uma obesidade e ainda por cima roía a unha. Pra você ter uma ideia. E assim, são coisas diferentes que podem ter a mesma causa. Como da mesma maneira, você pode ter causas diferentes e numa pessoa ser uma ansiedade e na outra pessoa ser uma compulsão de alguma outra coisa. Mas o caso dela, assim, e como que é para ela e, por exemplo, para outra pessoa que vai querer fazer o processo hoje, né? Vai ficar comigo aí umas 4 semanas ou 4 meses. Como que é? Primeira coisa, a gente analisa ela, o perfil dela, o padrão dela. E como que é isso? Análise emocional, que eu chamo isso. Aí a gente sabe qual que é o perfil predominante dela, qual que é o padrão dela. Com essa informação, a gente já sabe o quê? A gente já sabe o período ali da infância dela, que a gente pode, se caso depois da análise a gente precisar fazer uma ressignificação, a gente já sabe o período que provavelmente é onde que tem algo acontecido. E também, é, tendo essa informação da análise emocional, você também já tem o quê? Conhecimento de recursos que sabe que ela tem por causa da análise. O recurso que ela tem é o quê? É algum tipo de força que ela tem ali, algum tipo de habilidade que ela tem para que ela consiga moldar ambientes, mudar chaves ali, raciocinar sobre alguns medos, ultrapassar alguns medos através da chave que ela tem na própria cabeça, entender se há alguma dependência emocional na vida dela que está fazendo isso. E foi o que a gente fez com ela e vai fazer com qualquer outra pessoa. Entender os padrões ali, fazer a análise e depois ir para a ressignificação. Então, 2 processos. E nesses 2 processos, o que a gente fez? Analisou,
foi no período que ela tinha essas, né, emoções reprimidas, libera essas emoções reprimidas. E aí eu faço uma devolutiva para ela do padrão, explico para ela por que que ela é dessa maneira, por que que ela tá procrastinando, por que que ela tá comendo a unha, por que que ela tá com excesso de peso, né? E é interessante você falar isso porque as pessoas ficam curiosas agora de saber por quê. Porque qual que é a causa disso? Porque eu analisei ela e vi que o perfil dela é conectivo, predominante conectivo. Né? Eu acho que eu não falei antes, mas todo mundo tem os 5 perfis predominantes. Mas cada um tem uma certa quantidade de um e menos de outro. E o dela, o mais predominante foi esse conectivo. E o conectivo, eu já sei várias informações sobre ele e também eu conversei com ela. Então, eu sei que ele precisa falar, eu sei que ele precisa de companhia e eu sei que ele não gosta muito de ficar sozinho. Mas o que que acontecia com ela? Ela estava meio triste. Ao invés dela procurar pessoas, né, alguma coisa aconteceu e ela não procurava, ela ficava mais sozinha. Então, ela é um perfil que precisa de pessoas e comunicar e conversar e conectar. Só que ao invés de procurar para amenizar, para ela cuidar desse padrão, o que que acontecia? Ela se isolava. E ela se isolando, o que que acontecia? Ela cortava essa conectividade dela. E como eu falei, a conectividade é comunicar, é falar, é conversar. O que que acontecia? É mexer a boca, é falar. Ela não falava. Aí o que acontecia? Como ela tem esse movimento físico também no corpo dela, químico também no corpo dela, ela acabava comendo mais. E quando ela queria comer mais, estava com uma fome emocional ali e não tinha naquele momento a comida, o que acontecia com ela? Ela roía a unha, comia a unha. E aí foi uma paulada só, essas 3 coisas, com a análise, aí ali a ressignificação, com uma virada de chave, que é o que eu chamo, eu tenho um guia de virada de chave, para ela entender o que está passando, para ela depois ver o resultado dela. Ela estava assim, comendo unha, fora do peso, e se sentindo com solidão, sozinha, para depois ela não roer mais unha, não ter mais a obesidade compulsória que ela tinha, né, e também melhorar ali a procrastinação dela. Porque tudo isso estava amarrado uma coisa na outra. E descobrindo o padrão, fazendo a análise dela e gerando o seu guia de virada de chave, com um transe, uma hipnoterapia para ressignificar tudo isso, porque eu sei aonde ir mexer, sei a causa, aí o negócio fecha. E aí o mais interessante é o quê? É emocional, emoção reprimida, com o racional, o entendimento dela, do padrão dela e o que ela tem que fazer a partir de hoje. E isso mudou a vida dela. E hoje ela tá aí um dos vídeos no meu YouTube assim mais vistos é o dela. Nossa, maravilha. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você me falou sobre hipnose, né? Hipnoterapia, transe hipnótico. Como é que funciona isso? Então, é uma coisa eu gosto de falar assim da maneira simples e bem direta, objetiva. Quase todas as coisas, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. É perfil, mas eu prefiro ser assim que se for para explicar melhor, se a pessoa está interessada mesmo, ela me pergunta, depois eu explico melhor, né? E assim, a hipnose ela é um processo natural da pessoa, né? Que, como exemplo, você pega um carro e vai para algum lugar. Só que esse lugar você já foi várias vezes. Você já sabe o caminho. E aí você liga ali a chave do carro, liga o carro liga o motor. E uma viagem que é para ser 1 hora, de repente você já chegou e fala: Nossa, eu já cheguei, eu nem vi o caminho. Ou algum filme que você vai assistir, o filme é emocionante, tem choro, tristeza, e a pessoa tá ali assistindo, tá muito conectada, focada ali, ela chora, ela emociona, ela tá hipnotizada também. E aí a gente usa isso terapeuticamente, que é uma breve conversa ali, como no meu caso eu já tenho o padrão da pessoa, eu já sei a melhor maneira dela entrar num transe, e ela entrar num transe, ela vai estar o quê? Ela vai estar focada no que eu vou estar conversando com ela, né? Depois de uma conversa previamente feita com ela, para entender um pouco do que ela está precisando, né? Que é essa análise emocional que a gente tem. E aí a gente faz um transe, um relaxamento ali para ela se sentir bem à vontade e deixar aquilo fluir na mente dela, né? Para fazer parte da vida dela, o que a gente conversou ali terapeuticamente para ressignificar, para ir reprogramando, porque a gente sabe que a fala ela é forte, né? Porque ela reprograma. Maravilha, Leos. Maravilha. Então, essa questão assim da hipnose, onde os filmes de Hollywood eles mostram muito que você vai
por exemplo, fechar os teus olhos e a partir daquele momento o hipnotizador, o hipnoterapeuta, ele vai saber dos teus segredos, ou quando não, você vai para outro lugar, ou ele vai ter controle sobre a tua vida. Então, isso tudo nada mais é do que um mito, né? A hipnose nada mais é do que uma ferramenta onde você utiliza para começar um processo terapêutico, né? Ou seja, a hipnose, ela não é uma terapia, mas apenas uma ferramenta que tem como objetivo colocar a pessoa num estado de transe adequado para você começar um processo terapêutico. Seria isso? Exatamente. A hipnose, o nome às vezes causa em algumas pessoas um certo espanto, assim, uma indiferença talvez. Mas é assim, pode chamar de meditação, pode chamar de um relaxamento, né? Eu não importo como você queira chamar. Mas a gente utiliza para aumentar o foco da pessoa, né? Tirar ali o raciocínio lógico ali um pouco, abaixar ele um pouquinho, né? Mas lembrando, Ivandro, que assim, tem a hipnose, tem N hipnoses por aí, né? Essa que a gente trabalha, ela é conversacional, pelo menos o que eu trabalho, e ela é para terapia, terapêutico, não é para apresentação, para show, para nada. É para acelerar, catalisar ali a terapia, o que a gente conversar, né? Porque a hipnose em si, se for falar de uma que eu gosto muito, é a não verbal, que eu não sei, quem não conhece deveria conhecer, porque é muito eficiente também, que é através da semiótica, né? Que é uma linguagem universal que a gente tem e vê aí na internet, né? Inclusive um dos professores que eu tive, que é o Antônio Carreiro, ele faz isso aí em qualquer lugar do mundo e ele não fala nenhuma outra língua. E ele mesmo fala, né? Ele não fala nem português direito, mas ele vai na Rússia, Portugal, Alemanha, França e fica todo mundo em transe, todo mundo entra no seu processo, né? Só que essa hipnose ela é mais o indivíduo em si faz ela sozinho, porque ele entra em transe e fica lá resolvendo seus conflitos ali, né? Não é da maneira que a gente usa mais clínica, mais conversacional. Mas eu, assim, eu valido as duas e indico também. Nossa, legal, legal. Esse teu processo terapêutico, ele funcionaria para as pessoas que, por exemplo, estão em casa sofrendo, por exemplo, com depressão? Exato, assim, algum outro momento aí, acho que eu tenho um vídeo que fala, né? E, inclusive, é muito importante as pessoas entenderem que a depressão, ela não é assim, vai lá, faz uma hipnose, um transe e vai resolver. Não. A pessoa às vezes conquistou ela muitos e muitos anos para chegar nesse ponto que ela tá. Não que seja um prêmio, mas é um resultado das mesmas ações, dos mesmos sentimentos. Sabe aquele novelo de pensamentos também que a gente às vezes vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando e só vai achando problemas? É uma coisa assim complexa, não dá de falar, é assim, faz dessa maneira ou não. Mas assim, eu costumo dizer também, né, até copiando aí o Elton, ele fala que toda doença ali, todo sintoma, ele tem uma utilidade, né? E com a análise, para a gente conseguir fazer uma virada de chave nessa depressão, a gente precisa entender qual que é a utilidade que ela está colocando para essa depressão. Quem que ela vai ter atenção, que pode ser talvez uma dependência relacional ou emocional ou lógica, ou do que ela tem medo, se é de alguma coisa, provavelmente uma preocupação do futuro. Então, na análise a gente vai identificando isso. Ou também, igual eu falei, do novelo de pensamentos. Às vezes você está com pensamentos indo para frente, com medo de alguma coisa acontecer, e vai pensando uma coisa ruim, pensa outra ruim, né? Geralmente isso gera ansiedade, mas também pode gerar um reverso de depressão. E também tem ao contrário, que vai acabar gerando o quê? Gerando culpa. Então ela pode ter ali indícios de culpa, pode ser algum medo, ou pode ser alguma coisa relacionada à dependência racional, uma dependência emocional ou uma dependência relacional. Então não é assim, igual tomar um remédio e vai curar a depressão, não. A gente precisa entender a utilidade e de qual desses três, desse triângulo aí, ela está fazendo parte. Para a gente poder encontrar o período que aconteceu, como na análise eu já falei, e aí ressignificar isso. E não é só aí. Nesse caso de coisas que é de muito tempo,
A gente precisa ali de um acompanhamento também, né? Algumas tarefas, né? Reforçar algumas coisas por algum tempo, né? Isso também é acompanhado de uma alimentação boa, questão de exercícios, isso aí ajuda demais, ajuda muito. Maravilha, Arielso. Arielso, a depressão, assim como você falou, né? É algo que tem que ser analisado, não é apenas, por exemplo, um processo, uma intervenção terapêutica com hipnose, uma sessão que vai resolver esse problema da pessoa, até porque é algo profundo, né? Que é algo extremamente sério. E você, de uma forma muito ética e muito profissional, recomenda que a pessoa também, ela muitas vezes procure outros profissionais, né? Dependendo do nível, da profundidade da depressão da pessoa, que ela busca um psiquiatra, porque às vezes é necessário tomar certas medicações, né? E também é necessário também uma intervenção, às vezes, de um nutricionista. Às vezes a pessoa está com uma alimentação toda desregulada, a pessoa precisa fazer atividades físicas. Isso é muito importante. Mas esse teu processo terapêutico, ele tem como objetivo de causar grande impacto positivo na vida das pessoas, porque ele vai direto na raiz do problema em si. Ele vai direto na causa desse problema. Olhando por essa ótica, então você me diria que, por exemplo, a síndrome do pânico, a procrastinação, os vícios, ou seja, o transtorno compulsivo, né? O toque, né? E, ou seja, entre outros problemas, você vai olhar eles da mesma forma, né? Como se fosse uma espécie de algo que é comportamental, mas que também existe traumas que estão embutidos, né? Eu estou te fazendo essa pergunta, é um pouco longa, mas, ou seja, você vai resumir todos esses problemas apenas numa linguagem só. É isso? É isso, mas também não é isso. Por quê? Porque a gente, no caso, eu, eu não vou analisar só o sintoma. Isso. O sintoma, igual você falou, pode ter seu toque, transtorno de compulsividade, transtorno, ansiedade, estresse contínuo, esgotamento. Tudo esses são sintomas. Eu vou analisar a pessoa, o que que ela deseja. Aí a gente não vai pegar, vamos conversar sobre o sintoma, o que que é o sintoma, não. A gente vai entender que utilidade que ela está colocando para isso. Ou alguém. Por que ou alguém? Porque às vezes a gente é tão controlado emocionalmente por outras pessoas que a gente, para atender o padrão da outra pessoa, a gente age de uma maneira, nosso corpo age de uma maneira e a nossa mente também age de uma maneira. Então a gente pode moldar a fazer sentir alguns sintomas como esses para atender a outra pessoa. E aí você meio que limita essa dependência emocional com a outra pessoa, você pode se livrar disso. Mas aí você vai cortar a relação com outra pessoa? Às vezes pode ser que sim. Mas às vezes é você colocar só o limite na relação. Mas para entender isso, como eu falei, você tem que saber o seu perfil. Se você já sabe o seu perfil, por exemplo, aqui eu até te falo, os perfis que têm mais propensão, que têm mais probabilidade de ter a depressão, por exemplo, você sabia qual que é? Dos padrões que eu chamo de criativo, que é uma pessoa que está muito na mente, e essa pessoa que é conectiva, que ela tem que ser aprovada o tempo todo. Geralmente, esses dois perfis é o que é muito propenso ali a ter a depressão, né? Porque essas pessoas, uma é por causa de ligação com outra pessoa, aprovação de outra pessoa, conectividade com outra pessoa, e aí ela começa a remoer aquilo lá, né? Mas é mais presencial. E o outro perfil que é criativo é que ele fica muito na cabeça. Se ele já, uma pessoa é uma pessoa que fica muito tempo na cabeça, nos pensamentos, e o padrão dele é negativo para quase todas as coisas, o que vai acontecer? E essa pessoa, ainda por cima, ainda tem uma sensação de rejeição. O que vai acontecer? Pensamento negativo, ela fica o tempo todo na cabeça e ela ainda tem rejeição, ou seja, vontade de não existir no mundo. Então ela é muito mais propensa a ter esse tipo de sintoma de depressão, sintomas depressivos, do que outros perfis. Então já complementa até isso para você, a importância de saber os padrões. Isso, né? Não, perfeito.
Arielso, como é que as pessoas elas podem te encontrar? Seja através das tuas redes sociais, aonde você atende, como é que funciona o teu processo terapêutico e deixa aí essas informações. Eu acredito que muitas pessoas em casa, elas têm essa curiosidade, né? Até porque a gente está vivendo, ou seja, numa sociedade onde as pessoas estão sofrendo e cada vez mais, né? Os índices de ansiedade, de depressão, de procrastinação têm aumentado de forma assustadora e as pessoas precisam de soluções para a vida delas. Então, as pessoas precisam viver, precisam conquistar os seus sonhos. E o que você trouxe aqui hoje provavelmente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Infelizmente, as pessoas elas não têm essa informação e aqui a gente tem essa oportunidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí de como é que as pessoas podem te encontrar, como é que funciona esse teu trabalho, aonde você atende, como você atende, como é que funciona o teu processo terapêutico, se você atende presencial ou online. Eu gostaria que você deixasse aí para as pessoas em casa. Vamos lá então, Evandro, assim, para me encontrar aí no... Hoje, cartão é o Instagram, né? Então, vocês procurem Erielson, underline Martins. Erielson não tem Y, nada, é Erielson, underline Martins, Martins, né? E eu atendo pela internet, Evandro, e eu tenho uma IA também, que meu assistente, que me ajuda nessa seleção aí de algumas pessoas, porque não é para todo mundo, né? É para quem eu gosto de pessoas que estão buscando o tempo todo crescer, se desenvolver, né? Prosperar aí como pessoa, né? Como profissional, como pessoa e descobrir respostas para a vida, né? Então, se você tá me procurando, eu gostaria, é o Instagram, Erielson Martins, né? E pessoas que moram aqui em New Jersey ou que moram na redondeza aqui, eu atendo também aqui, né? Me chama lá no Instagram. E aí a gente faz um atendimento, né, primeiro ali se quiser presencial, a gente já faz o primeiro também presencial, né? Ou a gente conversa por uma ligação de chamada antes, você que escolhe. E aí a gente vai, né, descobrir esse padrão aí que tá te travando, né, para que possa relacionar melhor, aprender a cuidar da sua família melhor, né, desenvolver seu profissional, né, e também ganhar mais dinheiro, que é bom, né? Importante. Com certeza, né? E a gente está aqui na América com esse objetivo. Eu acredito que a maioria dos imigrantes estão com esse objetivo aqui, né? E a pessoa ter esse sonho, ter essa motivação para prosperar, para ganhar dinheiro sem essas travas, cara, eu acredito que é a melhor coisa do mundo, né? Você tá livre, você tá leve para acordar pela manhã e saber que os traumas já não estão mais ali. As memórias é óbvio que elas não desaparecem, mas você vai estar leve, porque a partir do momento que você ressignifica, você se transforma numa outra pessoa, muito mais leve, pronto para prosperar, né? Então eu acredito que isso é realmente de serventia para todas as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e que querem prosperar, que querem conseguir seus objetivos. E para finalizar, Erielson, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão em casa aí sofrendo de procrastinação, que estão sofrendo muitas vezes em uma depressão, crise de pânico, em vícios, pessoas que desistiram da vida porque acreditam que elas não conseguem. Vem um sentimento de potência que toma conta da vida dessas pessoas, pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e não conseguem prosperar porque não sabem como fazer com que isso aconteça, pessoas que estão sofrendo aí nessas prisões emocionais. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas hoje? Assim, primeiro, eu gostaria que as pessoas sempre buscassem autoconhecimento, que é o mais importante de tudo, né? E segundo, tem pessoas que sofreram quando crianças na mão de adultos, né? Adultos que também com certeza foram machucados, adultos que com certeza foram traumatizados e aí fizeram você talvez, né, se machucar e levar isso para a vida inteira. E isso é uma das coisas que atrapalha demais a vida da pessoa, né? E lembrando que muitas das vezes a gente fica buscando, né, mais disposição, mais energia. Outras pessoas, elas ficam o tempo todo buscando mais capacidade, mais se capacitar para mostrar que é capacitada, para assim ter uma aprovação das outras pessoas. E na verdade, isso aí já é um sintoma,
É toda essa busca, porque você tem que estar internamente bem, você tem que estar internamente feliz, você tem que estar internamente, né, passando ali a sua energia, a sua prosperidade de uma forma tranquila, de uma forma natural, né? Mas as pessoas, assim, elas temem em achar que é isso. Só que, na verdade, você precisa de ter essa disposição e energia, você precisa ter a capacidade, só que a maioria das pessoas já tem. E aí elas esquecem do terceiro passo que eu falei, que é a questão da trava interna ali, né? Que vai dar liberdade interna para você ter um estado de espírito legal para resolver, né? Para ficar saudável, para prosperar nos negócios também, né? Então, você que está sofrendo aí por algum motivo, tem algum conflito aí sem resolver, dá uma refletida aí, né? Nos pensamentos que você tem sobre medo, alguma questão de peso que você sente, né? Questão de culpas, né? E também nos seus relacionamentos. Você tem que ser aprovado por alguém, ou tem alguém te chantageando em algum momento, né? Você está se expressando naturalmente, saudavelmente. Isso aí é uma. Deixar essa reflexão aí para as pessoas entenderem, né? E o padrão interno liberta. E aí outras coisas a gente busca que é mais fácil. Quando você vira a chave desse padrão aí, é ouro. Então é isso. Um grande abraço para vocês aí. Deixar o Evandro finalizar aí. Maravilha, maravilha. Hoje aqui tivemos com Erielson Martins, que é terapeuta, né, comportamental, de análise emocional e comportamental, que tem aí transformado a vida de muitas pessoas e que realmente é um profissional maravilhoso, uma pessoa que tem feito a diferença. Então, você que está sofrendo, você que acredita que tem algum bloqueio, que algo está te limitando, não perca essa oportunidade, corra atrás. Eu acredito que a vida vai ser muito mais leve e eu acredito que o prosperar vai ser a partir de uma terapia que realmente faça algum sentido para você. Muito obrigado, Arielso. E muito obrigado a todos os telespectadores que estão em casa aí nos assistindo. E até o nosso próximo episódio. Tchau, valeu.